Hey Dev, como é que você tá? Tudo bem com você? Espero que sim. E se não, espero que fique. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso canal. E que bom que você tá aqui, né? Se você já é de casa, que bom te ver aqui mais uma vez, que bom te ver aqui de novo, né? Se você chegou agora, a partir desse vídeo, é o primeiro vídeo que você assiste do canal, seja muito bem-vindo você também. Tenho certeza que se você busca aprender programação do zero ao avançado, você está no local certo, com certeza. A gente já tem bastante conteúdo disponível já pra vocês, já está no canal, bastante conteúdo aí, tá? E tem muito conteúdo legal pra vir pela frente ainda, tá? Então antes de começar esse vídeo eu queria pedir pra você, deixe seu like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, comente, ative o sininho aí se puder, tá? Pra você receber as notificações dos próximos vídeos e porque isso ajuda a gente também, tá? Quando você deixa seu like, às vezes você assim, você gostou do conteúdo, o conteúdo te agregou muito, te ajudou bastante, fez você aprender, mas se você esquece de deixar o like, o YouTube não entende que o nosso conteúdo é bom, né? Se você deixa o like aí, o YouTube entende que o nosso conteúdo é bom. E isso faz o vídeo ter um alcance maior, né? Então ele compartilha para mais pessoas aí esse vídeo. Isso nos ajuda, né? Então se esse vídeo está sendo útil para você, se está te agregando, deixe seu like aí em compensação aí, em retribuição ao aprendizado que você está tendo aqui no canal. Beleza? Agora sem mais demora, bora pro vídeo, né? Que a gente vai fazer um vídeo bem tranquilo, bem rapidinho hoje para que vocês entendam tudo, economizando o tempo de vocês. Vocês estão vendo aqui primeiramente que eu estou no meu Visual G, né? No meu programinha, eu fiz uma videoaula sobre pseudocódigo que eu ensinei a baixar esse Visual G, mas eu vou resumir aqui só pra gente relembrar o que é aí. Basicamente o Visual G ele trabalha aqui com o pseudocódigo, né? Que a gente pode chamar de Portugal, né? Porque o pseudocódigo ele simula, ele é uma linguagem de programação adaptada para nossa linguagem materna, né? Ele é uma mini linguagem, pode-se dizer assim, adaptada para nossa linguagem materna, porque isso facilita no aprendizado. Então você pode ver que está aqui, ó, início, fim, algoritmo, né? Ou seja, todos os comandos que a gente vai escrever aqui dentro do nosso programa vai ser em português. E isso porque isso facilita, né? Como vocês aprenderam na aula lá de algoritmo, o algoritmo ele é uma parada muito genérica, né? Por exemplo, eu atravessar uma rua, eu fazer qualquer coisa que possua uma sequência de passos, é um algoritmo, né? Mas quando se fala que em algoritmo para computador, para você escrever um código de programação, você primeiro precisa escrever um algoritmo em uma linguagem de programação. A gente viu isso na aula de algoritmo, tá? E muitas vezes a linguagem de programação ela tá um pouco dispersa do que a gente está acostumado, né? Às vezes você não entende pouco, a gente está começando agora, né? Você está começando agora a ver o que é uma linguagem de programação e tudo mais. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu fosse escrever alguma coisa no PHP, por exemplo, seria assim, ó, echo, aí abre e fecha parênteses aqui, né, ponto e vírgula, e aqui no meio escreveria, mas o que é eco? Não faz sentido, né? Tá longe do nosso padrão. E como é que eu vou fazer isso aqui no meu Visual G, no meu Portugal? Vou botar escreva, pronto. Tá vendo como é que fica mais fácil? Então esse pseudocódigo, o Portugal aqui no caso, que é apelidado por a gente ter a nossa língua materna português e ele se aproximar da nossa língua materna, né? A gente vai escrever todos esses comandos para facilitar, para a gente aprender a usar os algoritmos, para aprender a familiarizar, né, com esse conceito de seguir uma estrutura, porque o jeito que você pensa não é o jeito que você tem que escrever no computador. Se você escrever da maneira que você pensa, o computador não vai entender. Então você tem que seguir essa estrutura da linguagem e tudo mais. E agora vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ver dentro do Visual G aqui, tá? Que é o Portugal, no caso, nosso pseudocódigo aqui. É que qualquer linguagem que você use, né, você vai ter, no caso, uma estrutura a se seguir. Uma estrutura da linguagem. Primeiro, toda linguagem ela vai ter um início, né, que é esse daqui, e vai ter um fim. Algumas vão ter mais coisas e algumas vão ter menos coisas, tá? Mas obrigatoriamente início e fim, tá? Então, por exemplo, aqui no algoritmo, vamos lá. A primeira coisa, a gente tem um algoritmo e a gente tem, entre aspas, aqui, um nome, né? E o que é isso daqui no caso? É só o nome do meu programa, o nome que eu tô escrevendo no meu programa, tá? Então seria aqui, no caso, poderia colocar, por exemplo, primeiro código. É o nome do meu programa, tá? O primeiro código que a gente vai escrever. Depois disso a gente tem alguns comandos aqui em verde, você pode ver que está em verde aqui, e o que você percebe em padrão é que no início de cada linha tem barra barra, tá? E o que significa essa barra barra? Barra barra significa que isso é um comentário, tá? Então em qualquer lugar do código aqui, se eu vier, eu posso vir aqui na frente, ó, e escrever barra barra isso daqui, em qualquer lugar do código, onde que tiver a barra barra, o programa vai entender que é um comentário e não vai atrapalhar em nada, não vai interferir em nada no meu programa. Só você que está escrevendo o código que você vai ver escrito aqui, mas para o programa isso nem existe, tá? Segunda coisa que a gente vai ver aqui é a variável, tá? Que é var é a abreviação de variável. E o que é uma variável aqui no caso? A variável que eu posso dizer para você de forma resumida, ela é um espaço na memória do seu computador que armazena um determinado valor por um tempo,
né? Ou seja, por exemplo, quando se eu quiser fazer uma soma de dois números, o usuário vai digitar um número e depois vai digitar outro. Eu preciso armazenar temporariamente ali esses valores que o usuário digitou para mim poder somar eles e mostrar o resultado. A variável vai armazenar esse valor de forma temporária aí na memória do seu computador, tá? Aqui dentro, entre variável e início, é onde que a gente vai declarar nossas variáveis, tá? A gente vai dizer quais variáveis a gente vai usar, botar o nome delas no caso e qual tipo que ela é. Como assim um tipo? As variáveis, elas existem em alguns tipos, né? O primeiro tipo que a gente vai ver é o tipo inteiro. O que seria uma variável tipo inteiro? Seriam números inteiros, simplesmente, tá? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, né? Ou seja, quando eu uso o tipo inteiro, quando eu quero fazer somas de números inteiros, por exemplo, se eu quisesse somar quantas pessoas estiveram numa festa, não existe uma pessoa e meia, 1,087 pessoas, não. Existe uma pessoa, duas pessoas, números inteiros, então eu declararia essa variável com números inteiros. Eu tenho a variável tipo real, tá? E o que é essa tipo real? Seriam números decimais, tá? Ou seja, 1.207, é, 1.08, né? Ou seja, esses números aqui eles estão entre 1 e 2, mas são números quebrados, são números decimais ali no caso, por isso eu coloco do tipo real, tá? Eu tenho o tipo caractere, que o que são esse tipo de caracteres? São letras, são caracteres. Tudo que eu reconhecer, pode falar de uma maneira grotesca assim, tudo que eu colocar como caractere, o meu programa vai entender como nome, né, escrito ali no caso. Então, por exemplo, se eu colocasse uma soma lá, eu vou somar 1 mais 1, mas eu declarasse a minha variável que está armazenando o número 1 como caractere, ela ia escrever 1 e depois ia escrever 1 de novo. Ou seja, ia ficar 11, ela não ia somar, porque ela só entende como se aquilo fosse alguma coisa que você escreveu. Beleza? Que aí seria no caso A, B, C, D. Seriam letras no geral. Se você colocar número, ela vai entender como se esse número fosse um caractere, somente, tá? E eu tenho o tipo lógico, tá? E o que é o meu tipo lógico? É um valor que retorna verdadeiro ou falso, tá? Como assim? Por exemplo, se eu fosse atravessar uma rua, né? Vamos dizer que eu escrevo uma função, que o nome da função é existe carro, ou seja, eu preciso verificar se existe carro ou não. Se existe carro, é porque é verdadeiro, significa que ela retornou verdadeira essa função para mim. Se não existe carro, quer dizer que é falso, ou seja, é falso existir carro, ou seja, não existe carros. Eu poderia atravessar a rua. Ou seja, toda vez que eu usar alguma condição, tiver que fazer uma decisão ali no caso, eu vou usar uma variável de tipo lógico, entendeu? Então, como é que a gente já viu os tipos, né? E como é que a gente declara uma variável aqui dentro do nosso algoritmo? No caso, a gente vai colocar aqui o nome da variável, por exemplo, var1, né? Dois pontos e o tipo dela. Por exemplo, vou botar var1 do tipo inteiro, né? E pronto. Se eu quisesse colocar mais de uma variável, mais de uma variável, eu poderia colocar aqui, ó, var2 do tipo inteiro, né? Mas eu não preciso. Eu posso colocar direto aqui, ó. Posso colocar vírgula, como as duas são tipo inteiro, vírgula, var2, né? Coloquei aqui já duas variáveis, são duas variáveis separadas, as duas do tipo inteiro. Beleza, é assim que a gente declara. Assim seria qualquer outro tipo, né? Se eu quisesse colocar nome, variável nome do tipo caractere, eu colocaria o nome, dois pontos e o tipo dela na frente. Beleza. Próxima coisa que a gente vai ver é o início e o fim. O que é o início, entre o início e o fim aqui? Entre o início e o fim, vão ficar escritos todos os meus códigos, todos o meu algoritmo, todas as estruturas, condições e etc. que eu precisar colocar. Tudo isso vai ser declarado aqui no meio, tá? Então, por exemplo, se eu fosse escrever alguma coisa, eu escreveria aqui dentro entre o início e o fim, né? Se eu quisesse somar uma variável com a outra, eu especificaria isso, eu criaria esse algoritmo para somar entre o início e o fim. Beleza? Por mais é isso, só para mostrar para vocês como que essa linguagem parece, né? Você pode ver que todos os nomes são em português, ela parece com a nossa língua materna porque isso facilita aí a nossa aprendizagem. Esse é o intuito do pseudocódigo, né? Então, por exemplo, se eu fosse escrever aqui em PHP alguma coisa, seria eco, né? O que é eco? Não faz sentido, né? Pra gente que não entende linguagem, fica uma parada meio avulso. E essa linguagem, como eu falei aqui no Portugal, ela tende a aparecer mais fácil, mais próximo possível da nossa língua materna, com o intuito de facilitar na escrita. Ou seja, como é que a gente faria um comando para escrever alguma coisa aqui? Escreva. Pronto. Botei o comando escreva, vou colocar parênteses aqui e aspas dentro aqui que ele vai entender que é um caractere. Eu vou escrever, por exemplo, olá mundo, né, que é o padrão aí de todo o primeiro programa. Né? Então eu escrevi, se eu clicar em executar aqui, deixa eu só escolher isso daqui. Se eu clicar em executar, eu posso vir em run, né, e rodar algoritmo, ou eu posso simplesmente apertar F9,
que ele vai reconhecer, ele vai abrir o meu compilador que vai executar os códigos que eu escrevi aqui, tá? Então eu apertei F9 e já escreveu lá, Olá Mundo. Esse é o nosso primeiro programa aí. Beleza? Por mais é isso hoje, tá, pessoal? Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês aqui que é importante também. Existe uma diferençazinha, você já aprendeu aqui, eu já adiantei pra vocês, né? O comando de escreva. Existe o comando escreva e existe o comando escreval, né? Escreva L no caso, que é o quê? Escreva linha, entre aspas, assim, né? Que o que ele vai fazer? Ele vai escrever algo e vai pular para a próxima linha. Digamos que eu escreva dois escrevas aqui, eu boto dois escrevas com a mesma coisa, um embaixo do outro. Se eu coloco só escreva, né, ele vai escrever os dois na mesma linha lá, olá mundo, olá mundo. Agora se eu coloco escreval aqui no primeiro, ó, se eu ver aqui escreva L, no caso no final, ele vai escrever essa primeira frase que eu coloquei e vai pular a linha depois. Vamos ver? Olha lá, ó. Olá mundo, pulou uma linha, olá mundo. Beleza, demais é isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí. Te espero na próxima, tá? E que bom aí que você esteve com a gente hoje. Espero que você tenha aprendido. É isso aí, obrigado por ter assistido. Valeu, falou e fui.